contemplamos toda a criação. Deus criou a natureza, Deus criou os animais, Deus criou o homem e a mulher. Agora, a partir do capítulo 2, versículo 4, nós vamos começar a dar um zoom nessa história. Deus, até agora, contou ao povo hebreu e também a mim e a você que nós fomos criados por Ele. Mas agora, nesse ponto da história, Deus vai começar a nos contar como Ele nos criou. Texto de hoje, Gênesis, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 7. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Esta é a história das origens. Essa expressão, esta é a história da, vai se repetir ao longo de todo o Gênesis. A gente vai ver essa expressão se repetindo quando Deus começa a contar a história da linhagem de Noé, depois a história da descendência de Abraão, depois a história de Isaac, depois a história da família de Jacó. Deus vai repetindo essa frase, essa é a história de tal coisa, como se Ele estivesse presente ali, viu tudo o que aconteceu e agora está contando para esse povo e contando também para mim e para você como que essa história se desenrolou. Lembra da figura que eu mencionei anteriormente? Do pai contando uma história para o seu filho e dizendo, essa é a história da nossa família, essa é a história do meu encontro com a sua mãe, essa é a história de como eu comecei nessa jornada. Deus está contando pra gente a história de tudo aquilo que Ele fez, de tudo aquilo que aconteceu quando nós ainda não estávamos aqui para visualizar. Deus está mostrando com essa repetição, essa é a história que Ele esteve presente em todo o tempo, desde o início e até os dias atuais, até o nosso presente. Deus esteve e Deus está conosco. Essa é a história das origens. Origens tem muito a ver com original, com princípio, com o primeiro, a primeira versão, o começo de tudo. E todas as vezes que nós estudamos algo que diz respeito à origem, nós também vamos ter contato com o propósito. É por isso que é tão importante e é por isso que Deus faz questão de nos contar a história das origens. Porque quando nós conhecemos essa história, quando nós estudamos essa história, nós aprendemos também o propósito envolvido por trás de tudo aquilo que Deus fez. Dos céus e da terra no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Percebem que essas duas frases são muito similares? Ela está dizendo a mesma coisa. Ela está dizendo que a história das origens se refere à criação dos céus e da terra. Se refere ao tempo em que Deus criou todas as coisas. Elas têm o mesmo significado. Por que então Deus está repetindo essa frase? E por que repete da forma como repete? Veja, nós estamos estudando aqui praticamente uma poesia. Existe aqui um recurso poético de repetição e também de inversão. Deus está comunicando algo. Vamos analisar esse texto. Eu vou colocar o texto aqui na tela para você não se perder no raciocínio. Preste atenção no que eu estou dizendo. Na primeira frase, céus e terra. Na segunda frase, terra e céus. Esse recurso literário, esse recurso poético, na verdade, está nos informando duas coisas muito interessantes. A primeira, os dois importam, e aquilo que Deus criou entre eles, ou seja, aquilo que preenche os céus e a terra, também é de extrema importância para o Senhor. Outra questão que esse recurso poético está comunicando é que o texto está sofrendo uma transição. O tom da mensagem vai mudar. É como se Deus estivesse falando, veja, agora eu vou focar na terra, eu vou focar o que eu coloquei aqui. Agora eu vou ficar muito mais próximo, muito mais pessoal. Céus e terra, agora terra e céus. Existe uma outra coisa muito importante para nós repararmos na estrutura dessa frase. Veja só, primeira frase, dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Esse termo criados tem tudo a ver com o primeiro capítulo.
e conecta essa frase ao primeiro capítulo, porque no primeiro capítulo nós estudamos que Deus criou todas as coisas. E esse criar do primeiro capítulo é um criar do zero, é um criar do nada, é um criar que só Deus pode fazer. Veja, é um termo totalmente relacionado com Deus. Nenhum outro ser humano, nenhuma outra criação é capaz de criar do nada como Deus criou. Então a primeira frase usa um termo que está muito relacionado à figura de Deus. E de fato, o primeiro capítulo, a criação, ela tem esse propósito de comunicar quem Deus é, o poder de Deus, a majestade de Deus. É algo um pouco mais distante do ser humano. Diz muito sobre o poder, a majestade e a grandeza de Deus diante da nossa pequenez. Mas agora, na segunda frase, veja só, quando o Senhor Deus fez a terra. Agora, o verbo mudou. Não é mais o verbo criou os céus e a terra, mas fez os céus e a terra. Esse verbo fazer, essa palavra que foi escolhida para ser colocada na segunda frase, é agora uma palavra muito mais pessoal, uma palavra que tem muito mais a ver com o ser humano, está muito mais próxima do ser humano, que conecta então com o segundo capítulo, em que nós vamos começar a ter um texto muito mais centralizado, muito mais focado na criação final de Deus, o ser humano. Então, olha que interessante, esse primeiro versículo que nós lemos, o versículo 4, está fazendo uma transição. Deus está mudando o tom da conversa. Ele está mostrando pra gente que agora ele vai transicionar e o tom vai ficar mais pessoal. Outra coisa muito importante, muito especial, é que nesse versículo 4, Deus vai se apresentar como Senhor Deus. Pensa comigo, durante todo o capítulo 1, ele está se apresentando como Deus. E agora no versículo 2, ele está se apresentando como Senhor Deus. Houve um acréscimo. Deus está acrescentando algo à sua revelação. Ele está acrescentando uma informação a quem ele é para nós. Está fazendo com que a gente tenha um pouco mais de entendimento a respeito de quem ele é. E aqui eu quero falar com você a respeito dessa questão da revelação. Isso é muito especial, porque Deus sendo Deus, o autor e criador de todas as coisas, ele se revelar para a sua criatura, como eu e você, só acontece porque ele quer, porque ele deseja se revelar, porque ele deseja que nós o conheçamos. Caso contrário, nós não o conheceríamos. Eu quero que você entenda muito bem isso. Então veja só esse exemplo que eu vou te dar. Pense então na mesma história da Turma da Mônica que eu já usei em um dos vídeos anteriores. Vamos pensar no Maurício de Souza criando a Turma da Mônica. Ele está criando seus personagens, construindo uma história. Se ele não quiser que a Turma da Mônica o conheça, eles não vão conhecê-lo. Eles não têm como conhecê-lo. Eles são um personagem dentro de uma história em quadrinhos. Agora, se o Maurício de Souza quiser que a Turma da Mônica o conheça, ele então vai fazer com que essa turma o conheça. Ele vai começar a se revelar a essa turma. E ele pode começar a se revelar colocando a voz dele dentro da história e falando para essa turma que ele é o Maurício de Souza e compartilhando com eles os atributos que ele carrega, como ele é e a forma como ele vive. Ele deseja se revelar à Turma da Mônica e só então a Turma da Mônica tem a possibilidade de conhecê-lo. É também assim conosco. Nós somos criatura, então, portanto, nós não podemos conhecer a Deus a não ser que ele deseje ser conhecido. E Deus deseja ser conhecido. É por isso que ele deixa para nós uma revelação completa de quem ele é. A Bíblia é a revelação de quem o Senhor é. É lendo a Bíblia, conhecendo as Escrituras que nós conhecemos a Deus. Mentiroso é aquele que diz conhecer a Deus e não conhece a sua Escritura. Afinal de contas, o homem foi criado com um senso de divindade dentro de si. Um senso de que há a existência de algo superior. Mesmo aqueles que não têm fé, mesmo aqueles que não acreditam, vivem uma vida como que acreditando que existe algo superior a eles. Pode ser, às vezes, a matéria, porque o homem foi criado para necessitar desse ser superior. Sendo assim, todo ser humano tem alguma ideia sobre o que seria Deus. Isso é uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo é um problema. É interessante porque existe um impulso interno que te lança na direção de Deus. Há uma necessidade de conhecermos Deus. Mas a segunda questão, que eu chamo de uma complicação, de um problema, é que se nós não tivermos contato com a verdade, nós vamos criar os nossos próprios deuses.
Porque nós temos essa necessidade de termos um Deus. É por isso então que a gente começa a ver a idolatria, a tantas coisas que não são Deus. E parar de confiar no que você acha ser Deus, naquilo que a sua mente, que o seu coração definiram como Deus. Porque o coração do homem é enganoso. E muitas vezes por conta disso você pode estar vivendo uma vida de mentira, uma vida de adoração a um Deus morto, a um Deus vazio, a um Deus que não existe. Deus então deseja se revelar à sua criação. E como eu disse, ele vai fazer isso de forma progressiva. Nós vamos ver que à medida que nós vamos lendo a Bíblia, mais a respeito de Deus nós vamos entendendo, mais a respeito de Deus vai sendo revelado. Um spoiler: Deus começa a sua revelação colocando a sua voz na história. Assim como no caso lá do Maurício de Souza e da Turma da Mônica, mais adiante na história, Deus vai se colocar dentro dela. Como se o Maurício de Souza criasse um personagem dele mesmo e colocasse dentro da história para que a turminha pudesse conhecê-lo um pouco mais de perto. Esse é um spoiler e eu acho que você deve saber de quem eu estou falando. A palavra Senhor, no original, no hebraico, é essa palavra aqui, que nós muitas vezes traduzimos por Jeová ou por Javé em algumas traduções. Esse é o nome pessoal de Deus, é o nome mais familiar de Deus. É o nome que transmite a pessoalidade, o relacionamento de Deus com o homem. Um Deus que se relaciona com o homem, um Deus que está com o homem, que caminha com o homem. Então Deus agora não se revela apenas como Deus, como era no capítulo 1, mas como Senhor Deus, o Deus que é pessoal, o Deus que se relaciona. Afinal, você deve lembrar que no capítulo 2, o termo Deus no original era Elohim, que faz menção ao poder de Deus, à grandiosidade de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que cria tudo do zero, aquele que traz à existência aquilo que antes não existia. Esse é o Deus Todo-Poderoso. No capítulo 1, é um Deus forte, poderoso, majestoso, distante da gente no quesito de grandeza, de algo muito superior. Mas no capítulo 2, ele agora é também o Deus próximo, o Deus pessoal, que apesar de grande, majestoso e poderoso, é também pessoal e deseja se relacionar conosco. Deus não é só Deus, ele é Senhor Deus. No versículo 5, a Bíblia vai nos contar que na terra que Deus havia criado ainda não tinha brotado nenhum arbusto. Aquilo que era semente ainda não tinha germinado, ainda não tinha brotado. E a Bíblia vai nos dar duas razões para que isso não tivesse acontecido. A primeira é porque ainda não havia chovido, e a segunda é porque ainda não havia homem para cultivar o solo. Quero conversar com você a respeito dessas duas questões. Vamos falar primeiro a respeito da água. A água é fundamental para a existência da vida. A Bíblia diz isso e a ciência também diz isso. Quando nós estudamos sobre a água na escola, em química, nós aprendemos que ela é a molécula mais importante, H2O. Por quê? Porque é a molécula que permite que a vida exista. O nosso corpo é formado por 70% de água. O planeta Terra deveria ser chamado de planeta água, porque a sua maior composição é água. Isso porque a água é extremamente essencial para a existência, para a vida. E sabe o que eu acho curioso? A água, H2O, é uma molécula composta por 3 elementos, 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Não é muito interessante que a água seja composta por 3 elementos? Eu fico pensando aqui, viajando nas minhas ideias, e fico pensando que Deus é composto também por 3. Deus é um, mas é 3. Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Gente, por que eu estou falando isso pra você? Porque se nós começarmos a prestar atenção em tudo que está ao nosso redor, nós vamos encontrar a assinatura do Criador em todas as coisas. E isso é fenomenal. E é justamente pelo fato da água ser tão importante para a existência da vida que ela é uma pré-figuração para a pessoa de Jesus Cristo. Pensa comigo, a água é uma metáfora para Jesus ao longo da Bíblia. Nós podemos lembrar do momento em que Jesus encontra a samaritana no poço e ele diz que se ela bebesse da água que ele poderia lhe oferecer, ela teria sua sede saciada para todo o resto da vida. Se ela fosse até Jesus pegar da água dele, nela nasceria uma fonte que jorraria para toda a eternidade. Jesus é comparado com a água em diversos momentos nas Escrituras, que isso fique muito claro. E isso não é em vão, ele é comparado à água porque a água tem muitas características que combinam com a figura de Jesus. Por exemplo, é essencial para a vida. Toda a vida está em Cristo, toda a vida é sustentada por Cristo, toda a vida se movimenta em Cristo.
Quem quer viver, quem quer ter vida, precisa ir a Cristo, porque toda a vida está em Jesus Cristo. Outra coisa importante, a água é aquela que mata a nossa sede, que supre as nossas necessidades básicas. Jesus é aquele que sacia a nossa sede de forma eterna. Ele é a água da vida. Ele supre todas as nossas necessidades básicas. A água é aquela que limpa e higieniza o corpo. Jesus é aquele que derramou o seu sangue para que os meus e os seus pecados fossem limpos, fôssemos perdoados e que sobre nós não houvesse culpa alguma a respeito dos nossos pecados. A água também é aquela que traz frescor em um dia muito quente. Da mesma forma, Jesus é aquele que traz alívio para as nossas dores, para a nossa aflição, para a nossa angústia, já nessa vida aqui e também na vida que virá. Então, no versículo 5, não havia brotado ainda nenhuma planta porque ainda não tinha chovido. Mas, no versículo 6, Deus provê a água. A Bíblia diz que do solo a água começa a brotar. Veja, Deus é aquele que provê a água. Deus foi aquele que proveu o sacrifício. Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Deus enviou Jesus para nos salvar e então restaurar o nosso relacionamento. Além da chuva que ainda não tinha acontecido, o que impossibilitava que as plantas brotassem, um outro fator é colocado para nós. O fato de ainda não existir homem para cultivar a terra. E sem o cultivo, sem um trabalho que é realizado na terra, isso também impossibilita que a planta brotasse. Mas veja só, Deus também irá prover isso. Versículo 7, ele então vai criar o homem para que pudesse cultivar a terra. Deus é aquele que provê tudo o que é necessário. Ele entrega o seu Filho e derrama graça sobre a minha vida e a sua vida para que em Jesus possamos ter o direito à salvação. Ele envia também sobre os nossos corações a fé para que possamos crer que de fato Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. O único. Deus é também aquele que derrama sobre as nossas vidas o Espírito Santo de Deus, para que possamos caminhar em santidade. Deus provê tudo o que é necessário. O que é muito interessante nessa questão do cultivo é que essa era uma função do homem. O homem foi criado para cultivar o solo. Era uma das funções dele, era o cultivo do solo. Vimos em vídeos anteriores que o homem foi criado para ser o representante de Deus. E como representante de Deus, ele deve copiar Deus em suas atitudes. E uma das coisas que a Bíblia nos conta que Deus faz é cultivar o solo. Deus cultiva o solo para que dele possa nascer toda espécie de vegetação, toda espécie de árvores, todas as espécies de plantas. E assim o homem também se comportava, imitando o seu Criador, cultivando o solo de onde havia sido retirado, de onde havia sido criado. Nós nascemos para copiar Deus. Nós nascemos para sermos como o nosso Criador e assim sermos representantes dele nessa terra. Aqui nós precisamos entender que essa é uma mudança de paradigma. O trabalho do homem no período da inocência, antes do pecado, era cultivar a terra como o seu Criador fazia. Só que detalhe, o homem estava cultivando uma terra perfeita, um lugar especial, onde havia sido feito apenas para ele. E durante esse cultivo, o homem não se cansava, não se fadigava, não suava, não era difícil, não precisava dormir, e ele estava copiando o seu mestre. No fim, o trabalho era uma grande brincadeira, como uma criança que tenta imitar o seu pai. Sabe aquela criança que começa a pegar os brinquedos e fingir que está digitando, que está fazendo algo no computador? Ou aquela criança que começa a vender as coisinhas e os brinquedos? Ou aquela que coloca todos os brinquedinhos ao redor e começa a fingir que está dando aula para cada uma dessas crianças? Assim como as crianças imitam o ofício dos seus pais e se divertem durante esse processo e não se fadigam, assim também era o homem e assim era o trabalho do ponto de vista daquele que era um representante de Deus. Nós, como representantes de Deus nessa terra, que agora nascemos em Cristo Jesus e tivemos os nossos pecados perdoados, nós vivemos nessa terra com uma nova mentalidade, uma mentalidade redimida e, portanto, o trabalho para nós não é um castigo, mas é uma oportunidade de imitarmos o nosso Pai em outras esferas da sociedade e, através dessa imitação, glorificarmos o nome de Deus e espalharmos a verdade e a vida por onde caminharmos. Quando essa chave vira na sua cabeça,
quando você entende que o propósito não é um castigo, mas é uma bênção, é uma oportunidade de brincar, é uma oportunidade de imitar o que seu pai está fazendo. A forma como você vive muda e muda muito, ainda que o seu trabalho continue sendo o mesmo, é porque você já não é mais o mesmo. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Eu vou colocar esse texto aqui na tela e a gente vai desmembrar ele, assim como eu fiz com o versículo 4, porque aqui é um ponto muito importante também para a gente entender algo que Deus quer nos revelar a respeito da nossa existência. O primeiro ponto é que Deus está dizendo que formou o homem do pó da terra. Nós temos aqui dois componentes formando o homem: o pó da terra e o sopro divino. O pó da terra e o fôlego de vida. O sopro divino diz respeito ao Espírito Santo de Deus. Deus então cria do barro o homem. Ele cria como se fosse uma imagem, como se fosse um boneco de terra, sabe? Ele cria como um trabalho artesanal. E então nesse boneco de terra, ele sopra o Espírito Santo de Deus. E aquele homem que era então só uma imagem de barro, torna-se ser vivente. Ser vivente, um corpo físico feito da matéria, mas um espírito soprado pelo Espírito Santo de Deus. E essa é a grande diferença entre o ser humano e os outros animais terrestres. O fato do homem ter sido criado a partir desses dois componentes faz com que o homem ocupe um espaço entre o Senhor Criador e o mundo criado. Nós estamos entre esses dois. Nós estamos entre toda a autoridade divina e acima de todo o mundo criado. Nós somos o elo, nós somos a conexão, nós somos os representantes de Deus. Nós somos maiores do que o mundo criado, mas muito menores do que Deus. Nós temos que dominar e governar a terra, mas não de qualquer forma, debaixo da autoridade divina, e esse é o nosso limite. Nós somos menores do que os seres celestiais, mas ainda assim somos amados e feitos para nos relacionarmos com Deus. Nós fomos feitos do pó da terra, mas foi alguém feito do pó da terra que Deus desejou fazer filho, que Deus desejou adotar como filho mediante o sacrifício de Jesus. Foi criado da terra. Essa é a nossa origem e, portanto, é também o nosso destino. Ao pó voltaremos. E talvez você deve estar dizendo: não, Gi, eu não vou voltar para o pó porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, mas você também vai voltar para o pó e eu vou te explicar o porquê. Deus criou o homem do pó para que ele voltasse ao pó. Esse era o desejo do coração de Deus. A grande questão é que Deus não desejava que o homem voltasse ao pó e então acabasse por isso mesmo e terminasse ali o ciclo de vida que Deus tinha para ele. Não. Deus desejava que o homem voltasse ao pó para, como uma semente, morrer e então a partir dela brotar uma planta. Esse era o objetivo final, mas por conta do pecado do homem, esse objetivo foi interrompido. E Deus precisou enviar o seu Filho para que através dele nós pudéssemos voltar ao plano original. Nós pudéssemos voltar ao centro da vontade de Deus. Então, a partir do pecado, nós vamos estudar mais sobre isso à frente, a morte entrou no mundo. E agora o homem que foi feito do pó morre e volta a ser pó. Agora, em Cristo Jesus, nós morremos e nele nos transformamos. Nós morremos como semente, e então essa semente precisa morrer para que dela saia uma planta. Se você estudou botânica, você entende o que eu estou dizendo. Ou se você tem convívio com isso, você entende o que eu estou dizendo. A semente precisa morrer para que então o potencial de vida que existe dentro dela seja externalizado e a planta cresça. A casca precisa ser rompida para que então a água, os sais minerais e tudo que precisa para dar crescimento àquela planta acesse a parte germinativa, acesse a parte embrionária da planta e faça com que ela germine. A questão é que o homem pecador não tem potencial de vida dentro dele. A parte que germina, a parte que precisa receber água, precisa receber o alimento para então vir a florescer, para então brotar e germinar, essa parte já não existe mais por conta do pecado. Mas quando Jesus morre na cruz, ele volta, ele vivifica aquilo que estava morto. É por isso que no Novo Testamento, Jesus vai ser chamado de Espírito vivificante. O Espírito que traz vida ao meu espírito que estava morto e caído. E por isso o meu ser vivente, agora com o espírito morto, se une ao Espírito vivificante de Cristo e se torna nova criatura. E então, quando chegar o dia
ressuscitaremos com Cristo e não seremos mais o mesmo. Receberemos um novo corpo ressurreto, um corpo glorioso, e esse corpo será composto por corpo físico, mas também por um corpo espiritual. É a união do ser vivente ao espírito vivificante. É a morte da semente para que então uma planta passe a crescer. Era da vontade de Deus que o homem, nascido do pó, voltasse ao pó e então renascesse. E é por isso que existe dentro de você um desejo, um senso, um anseio pela eternidade. Não é em vão. Você foi feito para ansiar pela glória.